Bom, vou cumprimentar aqui pela primeira vez no nosso programa, com muita alegria, o professor na Faculdade de História e também do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, membro da editoria de Marxismo 21 e também de Contrapoder, Davi Maciel. Davi Maciel, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Uma satisfação estar aqui participando do programa que eu assisto com frequência. E pode me chamar de Davi mesmo, tá? Tá certo, Davi Maciel. Obrigado, viu, Davi, pela sua presença. Uma alegria contar aqui com a sua participação pela primeira vez no nosso programa, se juntando aí ao nosso time de comentaristas para a gente falar um pouco sobre política, viu, professor? Porque o cenário não anda nada fácil. O governo do presidente Lula atravessado por uma série de interesses, essa ampla aliança que governa o país tem produzido uma série de problemas. Acima de tudo, que muita gente acaba colocando a culpa nos acordos de gabinete foram construídos pelo Lula para ganhar as eleições em 2022, mas há uma ala que, especialmente da esquerda, que coloca a culpa no próprio Lula, no pragmatismo do presidente, nessa conciliação de classes que o Lula fez e faz historicamente, enfim. O governo, inclusive, envolvido aí em uma série de problemas ao longo dos últimos tempos que tem promovido uma redução da popularidade, uma perda da confiança dos brasileiros no presidente da República, algo nunca antes visto nos mandatos anteriores do Lula. Para começar aqui o nosso papo, professor Davi, eu queria uma avaliação mais geral a respeito de como é que você vê esses pouco mais de 2 anos e 4 meses de governo Lula. Como é que você avalia os rumos dessa gestão que sofre também influência, obviamente, dessa extrema-direita que ganhou corpo no Brasil ao longo dos últimos anos, esse enfrentamento que é feito a esse protofascismo. Como é que você avalia o governo do presidente Lula até aqui, professor Davi? Então, passados 2 anos e quase 2 anos e meio, né, da posse do governo, eu acho que hoje não há dúvida de que o governo Lula se constitui como uma continuidade dos governos pós-golpe de 2016, porque ele não só preserva a pauta política e econômica do golpe de 2016, que seria transitar o regime político brasileiro para uma democracia restrita e acirrar, radicalizar a plataforma neoliberal vigente no Brasil. Então, me parece que hoje é claro que o governo Lula ele mantém uma linha de continuidade com essa perspectiva estratégica das classes dominantes no Brasil. O governo não tem a perspectiva de romper com isso, de reverter isso, pelo menos nos seus aspectos fundamentais. Aí a sua caracterização como um governo de direita, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, essa é uma perspectiva de direita, não é? Então, hoje, né, é perceptível essa avaliação, não é? E aí eu discordo um pouco de determinadas análises de que o governo está perdido, de que o governo oscila para lá, oscila para cá, não sabe muito o que fazer, e eu acho que não, eu acho que isso obedece a um planejamento estratégico, não só do governo, mas do que a gente poderia chamar aí de lulismo, que é constituir o PT e o lulismo no pivô de uma frente ampla anti-bolsonarista, anti-radicalização autoritária no Brasil, que contemple desde setores de certa extrema-direita mais, vamos falar, moderada, até a esquerda inteira. Então, desse ponto de vista, me parece que é um projeto estratégico que visa, guardadas as diferenças históricas, claro, né, reviver o velho MDB, não é? Uma grande frente contra a ditadura militar, no caso, que reunia desde setores de esquerda, inclusive da esquerda
marxista, não é? Até dissidentes da ditadura, como a gente viu, não é? Ao longo do tempo, a ditadura foi criando seus próprios dissidentes e grande parte deles foi para o MDB. Então, uma grande frente, não é? Mas que gira em torno de uma perspectiva de direita, de uma perspectiva autocrática, não é? E, na atualidade, uma perspectiva neoliberal. Não neoliberal moderada, como eu avalio que foram os governos, segunda metade do governo Lula I, o governo Lula II e o governo Dilma I. Mas um neoliberalismo extremado, que é o que se dá a partir de 2015, mais ou menos, ainda no governo Dilma II, não é? E você tem a manutenção disso de lá para cá. Então, nessa perspectiva, o governo ele tem que ter todo mundo lá dentro, não é? Com exceção do bolsonarismo mais hard, mais duro, não é? E aí ele opera em cima disso, dessa perspectiva de frente amplíssima, só para concluir, visando constituir o PT, o lulismo, como o operador político dessa nova fase da história do Brasil, dessa nova correlação de forças entre capital e trabalho, instalada de 16 para cá, não é? O principal operador político. Tá certo. Agora, o professor, diante dessa sua análise, há muita gente que diz, dentro do nosso campo da esquerda, de que o presidente Lula ele consolida uma espécie de neoliberalismo de esquerda. É uma análise que eu vejo crescer muito ao longo dos últimos tempos, a partir de avaliações de comentaristas nossos aqui no nosso programa, inclusive o professor Nilo Dorix fala muito sobre isso aqui também, enfim. Como é que você vê esse tipo de avaliação? Você concorda de que o governo Lula cria essa ideia de neoliberalismo de esquerda? Eu discordo desse termo, não é? Porque conceitualmente o neoliberalismo é um programa político, é um programa econômico, é uma política, é uma ideologia de direita, que propõe uma perspectiva desigualitária, que não tem nada a ver com a esquerda, se a gente considerar a esquerda no seu amplo espectro, como a defesa da igualdade ou da redução da desigualdade. Por que o neoliberalismo é um programa, uma política, uma ideologia fundamentalmente desigualitária? Porque ele propõe no seu âmago, no seu núcleo duro, a eliminação, se não a redução, a eliminação dos controles políticos sobre a movimentação do capital. É nisso que se resume o neoliberalismo, né? Privatizações, redução do papel regulador do Estado, corte de direitos sociais e trabalhistas, corte de direitos políticos, não é? Ou seja, eliminar os mecanismos que, principalmente os trabalhadores, ao longo da sua luta histórica, conseguiram impor ao Estado e às classes dominantes de regulação da movimentação do capital. Então, nesse sentido, se o capital se movimenta com maior liberdade, vai imperar nas relações sociais, no cotidiano, na vida social, a lógica do mercado. E a lógica do mercado ela é fundamentalmente desigual. Por quê? Porque na lógica do mercado, você encontra os que detêm o capital e os que não detêm. E se essas relações são definidas por essa lógica, é óbvio que a capacidade competitiva dos que têm o capital com os que não têm é absolutamente desigual. Então você promove, você favorece o despotismo do capital, não só no ambiente de trabalho, não só no chão da fábrica, vamos falar assim, mas no conjunto da vida social, entre trabalhadores e patrões, entre consumidores e fornecedores e produtores, vamos falar assim.
Então, essa é uma lógica desigualitária. Então, nesse sentido, eu não contemplo um neoliberalismo de esquerda. Se é neoliberal, é de direita. O que você pode ter, e eu acho que no Brasil teve isso, são variações. Então, você tem um neoliberalismo extremado, que foi aplicado principalmente no governo Fernando Henrique, e você tem um neoliberalismo moderado. A diferença entre ambos é variável, não é? Mas para a gente mais ou menos caracterizar, diríamos que o neoliberalismo moderado, ele mantém os pilares do projeto neoliberal, política, os pilares macroeconômicos, privatizações, abertura comercial, não é? Flexibilização dos direitos sociais, mas ele mais ou menos contempla algumas variações. Por exemplo, em lugar da redução e flexibilização dos direitos sociais, políticas sociais compensatórias. Algum nível de indutivismo econômico, né? O Estado financiando as empresas, não no sentido regulatório, mas no sentido indutivo. As empresas fazem o que elas bem querem com o dinheiro que elas captam no BNDES, por exemplo. Não é? Política de valorização do salário mínimo, do crédito, não é? Para estimular o consumo, o crescimento do mercado interno, mas isso dentro da perspectiva neoliberal. Aliás, os ideólogos neoliberais contemplam essa possibilidade, porque eles sabem que o neoliberalismo é um programa econômico socialmente explosivo e é preciso conter um pouco aí essa possibilidade de explosão social. Então, nesse sentido, eu chamaria esses governos do PT de neoliberal moderados, o que agora já não é possível aplicar no Lula 3. Pois é. Porque o que a gente vê é a manutenção dessa perspectiva extremada que vem se dando desde 2015, foi aprofundada com Temer e com Bolsonaro. Se você vê a perspectiva de valorização do salário mínimo, foi revertida. O crédito popular ele é viabilizado por meio do acesso do sistema financeiro ao salário dos trabalhadores. E isso é que é crédito, isso é endividamento de largo prazo, não é? As tais políticas indutivas, nem isso. O PAC 3 é uma sombra pálida do que foi o 1 e o 2. Então, há que se perguntar se podemos chamar o governo Lula 3 de neoliberal moderado. Eu acho que nem isso. Tudo bem? Eu citei aqui o professor Nilo Lorix, o pessoal está lembrando aqui no chat que ele usa o termo esquerda liberal. É um fato, e ele usa, obviamente, isso de maneira irônica, mas eu vejo aí algumas figuras citando esse termo de neoliberalismo de esquerda, mas você deixou claro aqui o que é que você pensa a respeito disso. Agora, o Davi, eu queria trazer Só um detalhe. Isso é uma variante do tal do neoliberalismo progressista, que é um negócio que vem lá dos Estados Unidos, para dourar a pílula do Partido Democrata e tal, mas cá para nós, né? É que nem isso aí é um chifre em cabeça de cavalo, né? Não existe neoliberalismo progressista e nem de esquerda, não é? É isso. É isso. Professor, eu queria trazer aqui um outro assunto. Eu falei ainda há pouco sobre a postura do governo Lula. Eu queria falar um pouquinho sobre as crises que estão acontecendo nesse governo ao longo dos últimos tempos. E tivemos aí essa situação envolvendo o INSS, essas fraudes no Instituto a respeito de descontos feitos das aposentadorias aqui no nosso país, descontos feitos de maneira indevida, sem autorização. Aliás, o Instituto começou a entrar em contato com os aposentados essa semana para saber quem autorizou ou não esses descontos em contra-cheque. Já recebeu mais de 480 mil pedidos de devolução de recursos só nesse primeiro dia. Foram dia de ontem, né? A suspeita de que 6,3 bilhões de reais foram
foram desviados aí das aposentadorias de maneira indevida ao longo dos últimos anos, num processo que iniciou lá no governo do Jair Bolsonaro, mas se ampliou enormemente desde 2023 no governo do presidente Lula. Ontem o jornal o Globo divulgou que um programa do Ministério de Desenvolvimento Social para distribuir cisternas a famílias carentes concentra 640,1 milhões de reais, ou seja, 85% da verba total desse programa, em uma organização não governamental, uma ONG comandada por integrantes do Partido dos Trabalhadores. Uma parte desses recursos teria sido repassada a outras entidades comandadas por ex-integrantes do governo do Piauí na gestão de Wellington Dias, que é o atual chefe do Ministério do Desenvolvimento Social. De acordo com o Ministério, com a associação 1 milhão de cisternas para o semiárido, foi assinado em 2023, após o governo Lula decidir ampliar o programa, investindo 755,8 milhões de reais, esse acordo assinado com essa associação. Não há propriamente nenhuma confirmação de que existiria algum tipo de corrupção, enfim, uma fraude nesse episódio, só para deixar claro aqui, mas é no mínimo estranho que haja um repasse dessa monta, uma concentração de recursos públicos como essa para uma única ONG, ligada inclusive ao PT, a fim de se construir cisternas no semiárido. Davi, eu queria uma opinião sua a respeito do seguinte: o Estado brasileiro, e eu não estou falando, obviamente, só desse governo, não, tá? Estou falando do Estado brasileiro propriamente dito, tem o devido cuidado com o dinheiro público? Essa lógica de favorecimento dos seus por esse ou por aquele governo não precisaria de alguma forma ser alterada? Totalmente, porque esses exemplos que você dá, e o caso do escândalo do INSS também é um exemplo disso, não é? Se inscreve num elemento da ossatura, vamos falar assim, do Estado brasileiro, instituída a partir dos anos 90. E que basicamente significa o quê? O Estado estabelecer, o Estado transferir funções públicas e recursos públicos para entidades privadas. Então, isso é um negócio que está lá na reforma administrativa do Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique, não é? Já vinha sendo aplicado em certa medida no Estado de São Paulo, nos governos do PSDB do Estado de São Paulo, vem sendo do PMDB e do PSDB, e é formatado do ponto de vista institucional com a reforma administrativa, criando as tais organizações sociais, organizações públicas de interesse público, porém não estatais. Então você cria ali uma promiscuidade, vamos falar assim, entre o atendimento de serviços públicos, de funções públicas por entidades privadas que funcionam como empresas. Quer dizer, ao mesmo tempo, aparelhos privados de hegemonia, mas também empresas que assaltam os recursos públicos. Isso é uma forma de privatização do bem público. Então, ao invés de você ter regulação estatal, do meu ponto de vista, controle popular sobre essa regulação estatal, o que você tem é uma miríade de entidades, aliás, elas cresceram geometricamente nesses 35 anos, de lá para cá, dos anos 90 para cá, que tem uma relação promíscua, privatista, com os recursos públicos. E aí não há controle algum. Não há controle algum. E o caso do INSS é isso, não é? Você vê como é que essas associações, elas cresceram depois de 23 para cá, e elas aumentaram, né, exponencialmente os recursos roubados dos trabalhadores. Isso é muito sério. E não há fiscalização, por quê? Porque não interessa que haja. Porque o capitalismo brasileiro, ele depende, na sua dinâmica, dessa relação privatizante em relação ao Estado, né? Promíscua com relação ao Estado. E aí não são só os exemplos que você falou, que são exemplos de hoje, né, recentes, ao longo desses 30 e tantos anos, quantos e quantos casos
como esse nós vimos subir à tona aí no noticiário, não é? Então, acho que isso faz parte da forma como o Estado brasileiro foi formatado a partir da perspectiva neoliberal dos anos 90 para cá. Infelizmente, se não houver o desmonte dessa institucionalidade, nós vamos ouvir falar desses escândalos muito ainda, não é? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Algo que tudo indica, a gente deve muito ouvir falar a respeito disso ao longo dos próximos anos, diante dessa lógica que foi construída pelo neoliberalismo. Davi, eu queria tratar de uma outra questão aqui, porque a gente tem um governo adotando essa política de austeridade liderada pela equipe econômica e que produz resultados péssimos para a classe trabalhadora acima de tudo. A redução de benefícios sociais, de programas sociais, a diminuição do aumento real do salário mínimo, um Estado cada vez menor, acompanhado de um Banco Central independente, mas com diretores nomeados pelo Lula, que adotam uma política monetária de elevação dos juros com a intenção de desacelerar a economia e reduzir o consumo por parte dos brasileiros. A receita perfeita para a tragédia, pelo menos na minha avaliação, Davi, eu queria te ouvir a respeito do seguinte: dá para colocar a culpa disso nessa ampla aliança pelas iniciativas que foram tomadas pelo Fernando Haddad? Porque eu ouço muito esse tipo de avaliação, né? Muita gente diz que os acordos que o Lula construiu pela governabilidade é que produzem essa lógica neoliberal que toma conta do governo. Dá para colocar a culpa na ampla aliança pelas decisões que são tomadas pela equipe econômica? Então colocar a culpa na grande aliança, em certa medida, é transferir a responsabilidade para os aliados, não é? Por que a gente adota essas políticas? Bom, porque nós temos aliança com gente que nos obriga a adotar essas políticas. E eu acho que o buraco é mais embaixo. Essas políticas são adotadas porque obedecem a essa perspectiva estratégica do lulismo, de se constituir no pivô, no operador político dessa nova etapa do capitalismo e do Estado brasileiro. Então, aí, quer dizer, isso vem do núcleo do lulismo e não dos seus aliados, de ocasião ou não. E a gente pode perceber isso já nos governos anteriores. Como é que a perspectiva do superávit primário, como é que a perspectiva da remuneração do capital especulativo nunca foi abandonada. Ela sempre se manteve. Quando havia ali alguma tentativa de reduzir um pouco isso, como foi no primeiro mandato da Dilma, diante da gritaria, eles recuaram imediatamente, não é? Então, eu acho que isso se deve menos, não é que se deve menos, se deve aos aliados, mas também se deve a essa perspectiva do núcleo duro do lulopetismo. E aí, para ele ser o operador dessa frente ampla, tem que contemplar o capital financeiro. E, obviamente, o capital financeiro ele é insaciável, ele vai querer sempre mais. Ele vai querer sempre mais, porque ele vive disso, da punção dos recursos públicos que o Estado consegue atrair da mais-valia social, pela mediação que o Estado faz em relação à mais-valia social. Então, desse ponto de vista, eu não acho que isso seja culpa do Haddad, culpa lá do Arthur Lira, culpa do Hugo Mota ou do Davi Alcolumbre. Eu acho que essa é um dos elementos estratégicos da política do lulopetismo. Tem que manter os interesses dominantes e fundamentalmente de quem? O capital financeiro, que é um capital predominantemente rentista, e o agronegócio, porque eles são as frações mais importantes hoje do bloco no poder no Brasil, e o governo quer governar com eles. Então acho que isso faz parte dessa perspectiva estratégica. Né? Eu vou dar só um exemplo rápido. Foi aprovado agora no final de abril um projeto de lei que reduz a 5,5% o gasto
mensal que o governo precisa ter com as instituições de ensino técnico e superior. Se você multiplica esse 5,5 por 12, que é a duração do ano, isso vai dar um gasto de 66 e poucos por cento do que está previsto na lei orçamentária. Quer dizer, a lei orçamentária, e isso é consenso, o orçamento de 2025 já reduziu as verbas para saúde e educação em relação ao ano anterior. E você tem agora um contingenciamento. Quer dizer, ao longo do ano, o governo vai gastar 2/3 do previsto, que já não era lá grande coisa. Isso vai impactar em quê? Corte de bolsas, corte de auxílio alimentação para estudantes, corte de um monte de coisas. Então, está dentro dessa lógica, não é? E olha que a educação é um dos setores, vamos dizer assim, menina dos olhos do governo, que o governo gosta de dizer que é diferenciado em relação aos governos anteriores, e você vê a mesma política sendo adotada, não é? Então, isso é muito grave. E o que determina isso? O arcabouço fiscal, a política de superávit, a política de corte de gastos, não é? Não para o plano safra, mas para a educação, saúde, para os direitos sociais. Isso a gente consegue ver, não é? É isso. É tudo muito triste, né? Isso, como você bem trouxe, alimentado pelo próprio presidente Lula. Eu citei a grande aliança ainda há pouco, a culpa dessa turma nas iniciativas tomadas pelo governo. Agora, qual é o peso que a extrema-direita, essa extrema-direita bolsonarista, essa turma mais radical, tem uma postura recuada que o governo tem adotado, atendendo aos interesses da banca? Porque também existe esse tipo de análise, esse argumento de que a extrema-direita é que acaba obrigando que o governo Lula recue diante do que está colocado para o enfrentamento dessa turma. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito disso, mas eu também queria te ouvir o peso que a extrema-direita tem nessa lógica neoliberal adotada pelo governo, porque, acima de tudo, me parece que o Lula cada vez mais se aproxima da turma do andar de cima justamente para combater a extrema-direita. Não deveria ser o contrário, Davi? O governo deveria adotar uma postura mais combativa no sentido de oferecer mais direitos à classe trabalhadora, posições ligadas, posições voltadas mais à esquerda, numa lógica de enfrentamento? Sim, não tenho dúvida, não é? Se a perspectiva do governo Lula de adotar uma frente ampla é de derrotar a extrema-direita, isso fracassou redondamente. Tudo bem? Agora, na verdade, para mim, a questão não é essa. A questão não é essa. Para mim, o bolsonarismo precisa sobreviver para que essa frente ampla em torno do lulopetismo se justifique e se mantenha. E aí, com capacidade, inclusive, de atrair setores que apoiaram o bolsonarismo. É só lembrar do Arthur Lira, do Hugo Mota, Davi Alcolumbre, não é verdade? Entre outras forças. O PSD do Kassab, que tem um pé no lulopetismo, outro no bolsonarismo, não é verdade? Então, desse ponto de vista, eu acho que a perspectiva de constituição do lulopetismo no grande operador político dessa nova fase, em torno de uma grande frente ampla, ela implica em quê? Bom, primeiro, manter o bolsonarismo vivo, porque é preciso ter esse fantasma lá, para justificar o que eu chamo já há muitos anos, chantagem do mal menor, que o lulopetismo impõe aos trabalhadores e ao conjunto da esquerda, não é? Segundo lugar, para você atrair esses setores que ontem foram bolsonaristas e amanhã podem voltar a ser, é preciso mantê-los nos cargos. Veja o caso do INSS. 2 anos e meio depois da posse do novo governo, você tem bolsonaristas lá dentro até agora, até semana retrasada. Não é possível que já na época da chamada equipe de transição não se tenha feito um levantamento do quem é quem em cada órgão do Estado. E tudo bem, ok, não deu para fazer naquele 1 mês e meio, mas já tem 2 anos e meio de governo.
Você não é capaz de identificar quem é que nomeou aquele cidadão que está lá ocupando essa função? E eles estão lá. Então, essa perspectiva, ao meu ver, ela implica nisso, né? Tentar atrair os setores do bolsonarismo que também se misturam, não é, com o tal do centrão, a gente nunca sabe exatamente quem é quem, não é, para constituir essa grande frente ampla, coisa que o bolsonarismo também quer fazer. Há uma disputa. Quem consegue manter, criar a maior frente ampla? Porque o bolsonarismo também tem essa perspectiva. E então, nisso, se disputam os mesmos setores. Não a esquerda, mas os setores de direita. Não é? E o que chama atenção, eu queria até a tua análise a respeito disso, porque o pessoal chama de frente ampla, única e exclusivamente no que diz respeito ao número de partidos que estão dentro dela, porque em relação à ideologia é uma frente de direita acima de tudo, né? Seja ela liderada pelo bolsonarismo ou pelo lulismo, né, Davi? Sim, frente de direita, não é? Eu não tenho, assim, ilusão nenhuma quanto ao caráter de direita do governo Lula, apesar de toda a pirotecnia que a imprensa lulista faz, né, como governo de esquerda e tal. Para mim é um governo de direita, e isso a gente consegue perceber pelas políticas concretas, não é? Então, hoje, o eixo da política brasileira gira na direita. Antigamente girava entre o centro-esquerda e o centro-direita. Hoje não mais. Ele gira na direita, entre a direita e a extrema-direita. Isso reflete, no plano da luta política, a correlação de forças no Brasil hoje. E que você tem um claro recuo, um claro refluxo na capacidade de organização, de mobilização e de luta dos trabalhadores. Porque mesmo que eles façam muita luta, e muita luta foi feita no governo Temer, no governo Bolsonaro, agora com a posse do Lula isso se reduziu, mas lutas importantes foram feitas. Veja a greve dos professores das federais, contra tudo e contra todos. Nós conseguimos manter uma greve heróica, não é? Mas isso não consegue impactar na disputa política institucional. Você não consegue impactar na correlação de forças em relação à institucionalidade. E isso é um problema. Porque enquanto os trabalhadores não tiverem a capacidade de se inserir nesses termos, nós vamos continuar girando em torno do eixo da direita, um eixo de direita. E com a degradação econômica, social, ambiental que a gente está vendo, sem qualquer perspectiva de reversão disso, não é? Sem dúvida alguma. Nenhuma perspectiva de reversão dessa lógica, como você muito bem traz para a gente. Davi, eu queria tratar de questões mais pontuais aqui no nosso programa, para além dessas mais gerais, porque a gente teve ontem, cresceu muito a informação, a notícia de que o Guilherme Boulos, deputado federal, seria nomeado ministro do governo do presidente Lula. Ele seria indicado para a Secretaria-Geral da Presidência para, enfim, aprofundar o diálogo dos movimentos sociais com o governo. Só que há um problema de origem aí nessa possível nomeação, porque o pessoal decidiu lá atrás não ter participação no governo, não ter figuras do partido dentro de ministérios, com a exceção da Sônia Guajajara, ela que é ministra dos povos indígenas, por conta, obviamente, da representação que ela tem para essa pasta, acima de tudo. Eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você vê essa possível nomeação do Boulos para o Ministério do Governo. O Boulos é linha de frente na defesa do lulismo lá na Câmara dos Deputados, é uma figura muito próxima do presidente Lula. Muita gente até critica o Boulos por ele ter essa proximidade com o Lula e pergunta por que ele não está no Partido dos Trabalhadores. Ele é uma figura do PT dentro do PSOL hoje, é a avaliação que muita gente faz. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa possível nomeação
do Boulos para o ministério do presidente Lula, para a Secretaria-Geral da Presidência e as consequências que isso pode produzir. Então, se essa nomeação se confirmar, eu acho que isso coroa um processo que já está em curso dentro do PSOL há algum tempo, não é? Que é de aproximação e apoio orgânico com o lulismo, não é? A gente vê que isso acontece já há algum tempo, não só pela figura do Boulos, que é quem mais se aproximou do Lula, quem mais procura mimetizar a trajetória do Lula, não é? Mas o PSOL como um todo, né? A gente vê que há uma luta interna lá dentro que tem sido vencida por esses setores que defendem uma aproximação com o governo. E se essa nomeação sair, ao meu ver, coroa este processo, porque trata-se da maior liderança social do PSOL, não é? O Boulos é o principal dirigente de um grande movimento social e, do ponto de vista político, a maior liderança social do PSOL, não é? Sem falar que é uma das grandes lideranças políticas do PSOL. Então, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, não é? A ida do Boulos para o governo é diferente da Sônia Guajajá, e que o pessoal ainda podia dizer que ela foi em nome pessoal, que ela foi indicada pelos movimentos indígenas, que ela é do PSOL, mas ela não foi enquanto PSOL, ela foi enquanto militante do movimento indígena. Com o Boulos não dá para manter esse discurso, não é? Até porque ele vai assumir uma função chave na relação do governo com a esquerda. E aí é o conjunto da esquerda, né? Ele vai assumir a coordenação do diálogo com os movimentos sociais. Isso não é pouca coisa, não é? E os governos do PT já tiveram figuras exercendo esse papel na mediação com os movimentos sociais. Então, para mim, isso fecha um ciclo de integração do pessoal no lulismo, o que significa que o pessoal perde a perspectiva de autonomia, de independência política que ele ainda tinha em relação ao lulismo, pelo menos enquanto posição predominante dentro do pessoal. Claro, dentro do pessoal continua tendo companheiros que têm uma postura crítica, tudo bem? Eu espero, francamente, que se essa nomeação sair, que a gestão do Boulos na coordenação do diálogo com os movimentos sociais não implique em cooptação dos movimentos sociais, que é o que a trajetória histórica dos governos do PT demonstra, não é? Uma relação de cooptação, cooptar os movimentos, atender aqui e acolá uma ou outra demanda, mas, no geral, usar os movimentos como base de massa de apoio ao governo. E isso é um perigo, isso é um problema gravíssimo, porque se isso se configura, a tendência é esse refluxo se aprofundar. E você ter movimentos sociais importantes orbitando em torno do governo e tornando-se incapazes de fazer a necessária crítica e de propor uma perspectiva efetivamente de esquerda, e não esse direitismo frente amplista que prevalece no governo, não é? Eu acho isso perigosíssimo, eu espero que não aconteça, porque isso seria um elemento negativo na própria trajetória do Boulos, como figura histórica da luta social. É uma questão importante que você traz, porque o lulismo está caracterizado ao longo desses últimos tempos por conta da cooptação dos movimentos sociais. Eu falo muito isso aqui no programa, essa rendição, não só de movimentos sociais, de alguns sindicatos, inclusive, a lógica do lulismo. A gente tem visto isso, lamentavelmente, e isso tem produzido efeitos nefastos para o país e para a esquerda, acima de tudo. É muito triste, muito grave isso. Você citou essa resistência que existe dentro do PSOL, uma das forças políticas dentro do partido, um dos movimentos lançou, inclusive, ontem uma carta falando a respeito
dessa ida, possível ida, obviamente ainda não está confirmado, só para registrar isso aqui registrado, mas já é dado como certo lá no Palácio do Planalto, que ao longo dos próximos dias, Lula deve ir ao Uruguai hoje para o enterro, né, para o velório do José Mujica, e muita gente diz que, muito possivelmente na volta, ele deve fazer essa nomeação do Boulos, a gente que defende um afastamento do Guilherme Boulos do partido, caso ele, obviamente, assuma esse ministério. Eu vou até tentar conversar amanhã com a presidente do PSOL aqui no programa para falar a respeito dessa possibilidade. Eu também queria tratar contigo, Davi, sobre essa disputa que já ocorre há bastante tempo, para falar a verdade, aqui no nosso país, entre os poderes, né? O Congresso e o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente nesse momento, exemplificam, personalizam essa disputa diante do golpismo, né? O presidente da Câmara lá, Hugo Mota, a pedido do bolsonarismo, entrou com uma ação no Supremo pedindo que o Supremo reconsiderasse aquela manutenção da ação penal contra o Jair Bolsonaro e outros integrantes, outras figuras daquele núcleo golpista que tentou tomar de assalto a democracia brasileira lá em 2022. O Congresso Nacional aprovou, a Câmara, na verdade, aprovou a suspensão dessa ação penal por conta da presença do deputado Alexandre Ramagem nesse processo. Ele é figura nesse processo, e o Supremo derrubou essa decisão lá da Câmara e manteve o Ramagem como denunciado, aí, como réu, na verdade, nessa ação penal, e suspendeu ali o processo dele relativos a 2 crimes que foram supostamente cometidos depois da nomeação dele, na diplomação dele como deputado federal. O Hugo Mota recorreu dessa decisão do Supremo, Barroso retrucou, enfim. O fato é que está aberta, mais uma vez, uma crise entre os poderes. Eu queria uma análise tua a respeito dessa disputa que está aberta, como é que isso reflete dentro dessa lógica de democracia burguesa que a gente tem no nosso país. Como é que você vê essa disputa, Davi? Então, essa e outras disputas, né? Desde 2016, a gente tem visto disputas entre instâncias e burocracias, né? Instâncias do Estado e burocracias, né? O Supremo com os militares, o Executivo com o Legislativo com o Supremo, e por aí vai. Isso, ao meu ver, isso evidencia o parto difícil dessa nova ordem política e econômica instituída de 2016 para cá. Porque evidencia não só uma crise institucional, mas o parto de uma nova institucionalidade que ainda não está definida, ou pelo menos não dá para dizer que ela está definida. Se o novo normal é isso. Essa disputa interinstitucional. Porque, historicamente, no Brasil, sempre houve a supremacia do poder executivo sobre os outros poderes. Quer dizer, a autocracia burguesa no Brasil foi constituída com base neste pilar. O poder executivo é o poder principal. E ele pauta e coopta os outros. A gente não vê isso de 2016 para cá. A gente vê cada vez mais um protagonismo político do judiciário, cada vez mais um protagonismo político dos militares. O Congresso esfacelado em partidos de aluguel, quer dizer, quem que a gente pode chamar efetivamente de partido no Brasil hoje? Não é? No sentido brasileiro, não precisa ser nem no sentido clássico. Não é? Funcionam como partidos. A gente tem, na verdade, os partidos como rótulos, que, na verdade, agrupam forças políticas que estão o tempo inteiro em movimento, não é? Então, isso, para mim, é uma evidência dessa crise institucional aberta com o golpe de 16 e que não se resolveu. Se isso vai se resolver como a reposição da supremacia do poder executivo sobre os demais poderes, vai depender da capacidade, vamos falar assim, dessas 2 frentes amplas em disputa conseguir estabilizar o regime minimamente. Se não, nós vamos continuar tendo esse tipo de disputa entre setores da burocracia, entre frações do aparelho de Estado, que altamente politizadas e que fazem política por fora do sistema
de representação política tradicional, que é o sistema partidário, o sistema eleitoral. Se isso vai ser um novo normal, ainda não dá para dizer, mas que isso expressa uma ruptura com relação à trajetória do Estado brasileiro até 16, eu acho que sim. E é um elemento para a gente ficar atento, não é? Para ver a perenidade ou não dessa situação, não é? Uhum. Mas que há uma disputa, as classes estão disputando por meio desses instrumentos, eu não tenho dúvida disso. O Davi, falar em disputa, em classes, enfim, eu queria falar um pouco sobre o nosso campo à esquerda, né? Porque a gente tem visto ao longo desses últimos anos uma falta de mobilização da esquerda no que diz respeito à luta de classes propriamente dita. O que a gente vê, lamentavelmente, é cada vez mais o avanço dos ideais neoliberais, por ora liderados, ou por ora tendo à frente aí a extrema-direita, o proto-fascismo, nesse momento, o lulismo comandando essa lógica, mas a esquerda propriamente dita não faz a luta, não vai às ruas, não questiona. Há momentos ali muito pontuais onde a gente tem uma ou outra mobilização, mais especificamente agora, nessa luta pelo fim da escala 6x1, uma luta importantíssima para registrar aqui. Só que são questões muito pontuais, a gente não vê uma ação mais efetiva e volumosa do nosso campo, até mesmo essa luta pelo fim da escala 6x1, ela é muito restrita a determinados setores, ela não ganhou ainda campo popular propriamente dito. Você não vê uma mobilização de centenas de milhares de pessoas nas ruas, como deveria ser, numa situação como essa, onde a precarização avança demais no nosso país, e essa luta deveria ser primordial para a gente conseguir avançar em direitos, retomar direitos que foram perdidos ao longo dos últimos anos. Essa falta de mobilização do nosso campo da esquerda tem conexão com algum episódio específico na tua análise? O que é que produz esse imobilismo no nosso campo que acaba deixando o caminho livre para a extrema-direita conquistar corações e mentes da classe trabalhadora, o neoliberalismo avançar entre a base da pirâmide? Então, eu acho que não tem um momento assim específico, não é? Ao longo dos últimos 30 anos, a esquerda brasileira, seja essa esquerda integrada à ordem, que passou a ser parte da ordem, seja a esquerda antineoliberal, a esquerda anticapitalista, ela não conseguiu, particularmente a esquerda anticapitalista, ela não conseguiu viabilizar uma transição, né? Viabilizar uma forma de ação por fora da institucionalidade. Quer dizer, se a gente for retomar a emergência dos movimentos e lutas sociais no final dos anos 70, esses movimentos eles foram em grande medida canalizados para a institucionalidade, né? Seja a institucionalidade sindical, seja a institucionalidade partidária. E isso deu resultados, como não deu? Deu resultados, há um avanço do movimento sindical nos anos 80, 90, há um avanço político institucional, afinal de contas, o PT chegou ao poder quantas vezes, não é verdade? Mas a autocracia burguesa foi capaz de cooptar essas iniciativas, de integrá-las à ordem. E hoje o que a gente percebe é que os setores que têm inserção institucional, eles optam por não fazer a luta, porque eles estão engajados nessa perspectiva de frente ampla que propõe não ter a luta, que propõe ter os representantes políticos do mundo do trabalho orbitando em volta dessa perspectiva de direita. Então você vê agora no 1º de maio. 1º de maio se constituiu como o quê? Na maioria dos lugares, pelo menos aqui na minha cidade, isso foi visível, não é? Palanque eleitoral para o ano que vem. Quem fala no 1º de maio? Quem tem pretensões eleitorais no ano que vem. E aí você vê um ato absolutamente esvaziado que precisa de um monte de subterfúgios para atrair as pessoas, né? Show disso, show daquilo, sorteio disso, sorteio daquilo. E isso revela uma opção por parte desses setores de não mobilizar e de usar a sua força institucional como um elemento de barganha.
que tem se mostrado cada vez mais ineficaz. Agora, a esquerda anticapitalista, que sempre fez a crítica da institucionalidade, também não conseguiu, vamos dizer assim, voltar às bases, descer às bases e promover um processo de mobilização de baixo para cima, de base. Quem tem ganho espaço nas bases, vamos falar assim, são as igrejas evangélicas, são os milicianos e por aí vai. Então é preciso fazer uma reflexão sobre isso, não é? Não é só porque o lulismo coopta, não é só porque o lulismo trava as lutas, não é só porque o lulismo quer que a esquerda e os trabalhadores orbitem em torno do seu projeto. A esquerda anticapitalista precisa pensar em novas formas de atuação, de mobilização, de organização, que estejam vacinadas, vamos dizer assim, à possibilidade de cooptação pela via institucional. Entendeu? A via institucional em si não é um problema. Os trabalhadores precisam fazer a disputa em todos os lugares em que ela se dá. E contra a hegemonia é isso. E ela também se dá no plano institucional. Não tem problema nenhum. Mas a prioridade é a mobilização de base, porque a via institucional por ela mesma, a gente sabe no que ela dá, não é? Então é preciso fazer uma reflexão sobre isso. E é urgente essa reflexão, porque a possibilidade da esquerda, principalmente a esquerda anticapitalista, perder ainda mais importância é grande. E talvez a gente vivencie uma experiência semelhante ao da Itália, por exemplo, né, em que a esquerda praticamente desapareceu, não é? Isso é um perigo, isso é um problemaço que a gente precisa pensar nele, não é? E dentro disso, o Davi, quem dentro da institucionalidade representa muito bem essa esquerda anticapitalista é o deputado federal Glauber Braga, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que hoje é vítima de uma perseguição horrenda lá por parte do senhor Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. O Glauber denuncia essa lógica de orçamento secreto e, por conta disso, acabou sendo alvo dessa figura que é o líder dessa turma aí que desvia recursos públicos para interesses próprios. A grande verdade é essa. O Glauber vai ser julgado lá no plenário da Câmara dos Deputados. A cassação do mandato dele vai ser discutida muito em breve, daqui a um mês e meio, um pouco mais, um pouco menos. E ele está, inclusive, em caravana pelo país denunciando essa perseguição que ele sofre lá na Câmara. E eu também queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você avalia essa perseguição que é feita ao Glauber hoje? O que é que ele representa nessa luta anticapitalista? A gente sabe muito bem que a institucionalidade não é o espaço mais adequado para a gente fazer essa luta. Essa luta tem que ser feita na sociedade, essa luta tem que ser feita dentro da classe trabalhadora. Luta de classe acima de tudo. A institucionalidade burguesa não é o melhor espaço, ainda que seja importante ser feita essa luta. Mas eu queria, acima de tudo, uma análise a respeito do que representa o Glauber para essa luta anticapitalista e falasse um pouco dessa perseguição que ele sofre lá na Câmara. Então, o mandato do Glauber, como o de outros companheiros, é importante. É um mandato popular que faz o papel de denunciar, de colocar as posições da esquerda socialista, de confrontar as maracutaias, as manobras que são operadas no parlamento e na própria institucionalidade. É muito importante isso. Isso é tão importante que ele está sendo vítima de uma perseguição, uma clara perseguição, não é? Se você for analisar os outros pedidos de cassação que tem lá no Congresso, o dele é uma clara perseguição, né? A forma como foi encaminhado, a forma como está celeremente sendo encaminhado e por que razões está sendo encaminhada a cassação dele. Então, essa é a luta de classes. Óbvio, eliminar um mandato popular que minimamente incomoda, confronta a ordem dentro do parlamento. Agora, eu avalio que a defesa do mandato dele demandaria uma grande mobilização social. Primeiro, demandaria o governo Lula fazer um mínimo esforço
para salvar o mandato de um parlamentar da sua base aliada. Se é que o governo Lula teria alguma perspectiva de defesa da esquerda dentro do seu campo, não é? E a gente vê que não acontece isso. O governo Lula lava as mãos, né? O governo Lula não se mobiliza para impedir a cassação dele, não só na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, é essa que tratou disso, mas no plenário, não é? Além disso, demandaria uma ampla mobilização popular. E isso não acontece, porque a gente vive anos e anos de uma desmobilização muito forte, não é? O que, então, obriga o Glauber e a gente que o apoia a tentar inviabilizar a cassação dele pela via institucional, o que é muito difícil, porque é luta de classes, não é? Mas a defesa do mandato dele é fundamental. E é preciso ter mobilização efetiva para garantir isso, não é? Não só a mobilização institucional. Agora, eu não tenho dúvida. Sem pressão popular, ele vai ser cassado, infelizmente. Porque é da lógica dessa perspectiva política dominando no Congresso a eliminação de um mandato popular que coloca o dedo na ferida. E isso tem que ser anulado, não é? Tem que ser, acima de tudo, anulado. Como você muito bem disse, o processo Glauber começou a correr lá no Conselho de Ética, né? Foi o Conselho de Ética que pediu a cassação do mandato dele, o relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, pediu a cassação do mandato dele. Depois o Conselho de Ética, o Glauber recorreu, questionando uma série de inconstitucionalidades desse processo que foi julgado lá no Conselho de Ética, e agora vai para a Câmara dos Deputados. Ao que tudo indica, depois do recesso parlamentar, o Glauber fala em 1º de julho, a possível votação, porque em 1º de julho termina o prazo de 60 dias que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu para encerrar a greve de fome que o Glauber fez, que teve bastante sucesso. Inclusive, mas ao que tudo indica, esse tema só deve ser avaliado lá na Câmara, no plenário da Câmara, no 2º semestre, depois do recesso. Vamos ver, vamos analisar, vamos acompanhar, observar e, acima de tudo, defender o mandato do Glauber Braga, como você muito bem traz aqui para a gente, Davi, um mandato fundamental, a defesa do Glauber nesse momento. A denúncia do que está em curso na Câmara dos Deputados é importantíssima, porque o que está em jogo são os interesses da classe trabalhadora que o Glauber defende com o seu mandato. Davi, eu quero agradecer muito a tua presença com a gente aqui no programa, viu? Eu quero muito te agradecer demais. Ótimo nosso primeiro papo aqui no Faixa Livre. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aqui para conversar no nosso programa. Te desejo uma boa quinta-feira e deixo meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Agradeço a todos os que nos assistiram, os que ainda vão assistir, não é? Como eu assisto Faixa Livre sempre à tarde e me disponho a contribuir sempre que for chamado. Contem comigo, tá bom? E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado. Seguimos na luta. Um abraço, até a próxima. Todas e todos. Conversamos aqui com Davi Maciel. Davi Maciel, que é professor de faculdade de História e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, membro da editoria de Marxismo 21 e do Contrapoder.